Todos podem se assentar. Embora não seja eu que estarei ministrando hoje a palavra, mas eu vou estar fazendo a abertura desse culto. Vou ser assim, minha participação vai ser bem coadjuvante aqui hoje, mas eu estou feliz. Eu fico feliz, por exemplo, de olhar a Nicole conduzindo, o louvor hoje na igreja, não só no dia de hoje, mas nos domingos, trabalhos com Mensageiras do Rei, juntamente com a Luana, porque hoje está a mãe da Nicole aqui, está a Rosana aqui. Mas Rosana, eu considero a sua filha como se fosse minha filha também, porque eu via todo o progresso da Nicole dentro da igreja, como eu vejo hoje a Aninha, crescendo, aí não pode passar no pastor que é pecado, eu estou brincando, vamos passar assim, vai que é para você ter mais de 1,80 m, quem sou eu para barrar o teu crescimento? Mas hoje é um culto especial em que as Mensageiras do Rei se dedicaram no sentido de homenagear as mães. Então estou vendo aqui a irmã Neide, estou vendo aqui o irmão João, faz tempo que eu não via. Eu lembro do irmão João quando ele era magrinho, agora ele não está mais magrinho, o homem está reforçado, A Lelê, Alessandra, está aí, louvado seja Deus pela vida de vocês, e essas jovens aí conduzindo esse trabalho. E eu quero aqui fazer a abertura desse culto lendo um texto aqui em 2 Coríntios 5, versículo 19 em diante, diz assim: isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então aqui esse texto aqui fala de embaixadores de Deus. O que o embaixador faz? Ele representa o seu país numa terra estranha. Então o embaixador do Brasil que está na Europa, por exemplo, ele está representando o Brasil na Europa. Então ele é a voz do Brasil naquele lugar. Ali ele vai manifestar ali tudo o que acontece no Brasil, ele vai manifestar ali. Ele é o representante do Brasil ali. Então o embaixador é aquele que representa o seu país numa terra estranha. Então quando a Bíblia fala que nós somos embaixadores de Deus, quer dizer que nós estamos representando o reino dos céus na terra. Nós somos embaixadores de um reino superior, um reino que não é terreno, um reino que é celestial, um reino que é espiritual. Então, como embaixadores de Deus, tanto seja o homem como a mulher, no caso aqui hoje as meninas são embaixadoras, Eu fiquei na dúvida, falei embaixatriz ou embaixadora? Sabe quando vem aquela dúvida, do feminino, E é claro que o título dado a elas são mensageiras do rei, Mas a gente pensa no feminino de embaixador, a gente pensa embaixatriz ou embaixadora, A embaixatriz, ela é esposa do embaixador, e a embaixadora é aquela que faz o papel do embaixador. Então todas elas, como mensageiras do rei, elas são embaixadoras do rei na terra, representando Cristo na terra. Então qual é o nosso papel? Seja nós como homens, ou sejam as mulheres, todos nós temos o papel de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, ensinando as pessoas a salvação de Deus dada aos homens pela graça em Cristo Jesus. Todos nós, como embaixadores de Cristo, precisamos ensinar sobre a salvação que foi dada a toda a humanidade pela graça de Deus em Cristo Jesus. Pastor, o que é a salvação pela graça? A salvação pela graça é eu chegar, por exemplo, para a irmã Cida ali dizer: Cida, sabia que Jesus morreu na cruz no seu lugar? E que você não é salvo pelos seus méritos? Não são os seus méritos que te levam para o céu, é o sangue de Jesus. E isso é um ato da graça de Deus. E você só precisa aceitar pela fé que Ele morreu por você, que Ele morreu para pagar pelos seus pecados com o seu sangue.
Foi um ato do amor de Deus, um ato grandioso do amor de Deus para salvar a sua vida da condenação do inferno. Você tem a oportunidade de receber essa salvação aceitando Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Então isso nós temos que dizer ao mundo. Nós temos que dizer às pessoas: todo embaixador de Cristo tem que ensinar sobre a salvação que está em Cristo. Porque tem muita gente lá fora que pensa que a sua salvação é fruto daquilo que ela vai fazer por ela mesma, é fruto das suas obras, das suas boas obras. E isso é engano, porque se a salvação fosse por mérito humano, por obras, o que seria daquele que está preso lá na cadeia, que roubou, matou e estuprou? Se fosse por mérito, pensa comigo, quem está aqui fora vivendo uma vida tranquila não estaria em vantagem sobre aquele que está nessa condição lá na prisão? Sim ou não, irmãos? Aquele que está nessa condição lá falando: tem salvação para mim? Roubei, matei, estuprei, assassinei, não tenho méritos, estou condenado ao inferno. Então essa pessoa, se fosse por mérito, jamais teria salvação para ela. Só que a salvação é pela graça. Isso quer dizer que aquele que está preso, como aquele que está solto, eles podem chegar a Deus pelo mesmo caminho, pela fé em Cristo Jesus. Se o preso que estuprou, matou, roubou, aceitar a Cristo de todo o seu coração, entregar a sua vida nas mãos de Jesus, ele é purificado de todos os seus pecados e é salvo. Amém? Isso é graça. Isso é graça de Deus. Agora o cara que está aqui fora pagando suas contas, andando direitinho, ele recebe o convite da salvação e fala: não quero entregar minha vida para Jesus. Ele não recebe salvação. Vocês conseguem entender esse paradigma, né? Então a salvação é para quem crê, não é para quem merece, porque merecedor nenhum de nós é. E para ficar bem claro isso, a primeira pessoa que Jesus levou com ele para o céu foi o ladrão da cruz, que estava crucificado, não sei se à sua direita ou à sua esquerda, mas o ladrão disse: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus disse para ele: felizmente, amigo, você é um ladrão, você roubou, matou, assassinou, tem chance para você não. Foi isso que Jesus disse para ele, irmãos. Jesus disse para ele: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Embaixadores ou embaixadoras ou mensageiras, todos nós temos que anunciar que a salvação é pela graça. Todos nós, como embaixadores, embaixadoras ou mensageiros ou mensageiras do Rei, temos que viver uma vida que exalte o poder regenerador da graça. Uma coisa é você falar da graça, a outra é você mostrar ao mundo que a graça regenera, transforma e muda o coração daquele que está em Cristo. Uma coisa é você pregar o Evangelho por palavras, a outra é você pregar o Evangelho com a sua vida transformada, regenerada. Por isso que o texto diz que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em outras palavras, Deus nos declarou justos quando aceitamos a Cristo. Ele nos justificou dos nossos pecados pela graça. Mas agora a gente tem que viver a vida do justo. Aceitar a graça de Deus não é se acomodar no pecado, pelo contrário, aceitar a graça de Deus é entender que nós temos agora a oportunidade de viver do modo certo, de viver do modo correto, porque no pecado a gente vivia do modo errado. Qual era o modus operandi da nossa vida? Era uma vida errada, dominada pelo pecado. Em Cristo temos uma vida liberta do pecado e podemos viver do jeito certo, que agrada o coração de Deus. Então, se nós somos salvos, temos que viver como salvos, né? Então, por isso que a Bíblia diz que aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não minta mais, aquele que se entregava, né, à violência não se entregue mais. Por que, irmãos? Porque a graça nos regenera. Deus nos salva.